Observe alguns animais. Lince da América do Norte, onça pintada, tigre, guepardo. O que esses animais têm em comum? Todos pertencem ao conjunto dos felinos. É um tipo de conjunto que existe na natureza. Estudando os conjuntos: mamíferos, peixes, aves, répteis, anfíbios. Observe que o tigre pertence ao conjunto dos mamíferos. O peixe-palhaço pertence ao conjunto dos peixes. O flamingo pertence ao conjunto das aves. O crocodilo pertence ao conjunto dos répteis. E a salamandra pertence ao conjunto dos anfíbios. Isso aqui são exemplos de conjuntos que existem na natureza. E na matemática, como se representa o conjunto? Observe esses exemplos. Primeiro exemplo: conjunto das vogais do nosso alfabeto. A é igual a, E, I, O, U. Conjunto dos continentes. B é igual a África, América, Ásia, Europa, Oceania. Conjunto dos números pares positivos menores que 100. 100 é igual 2, 4, 6, 8, 10, 3 pontinhos, 98. Por que esses 3 pontinhos? Como o conjunto é muito grande, muito extenso, você vai escolher apenas alguns elementos, coloca vírgula e 3 tracinhos, vírgula, e coloca o último elemento do conjunto. Então, ele já está representado. Observe que o 100 é um número positivo e par. Por que que ele não está aqui dentro? Porque ele fala que o conjunto tem que ser menor que 100. Menor que 100 é o 98. Por isso, ele não está aqui dentro. Conjunto dos números primos. D é igual 2, 3, 5, 7, 11, e 3 pontinhos. Observe que depois desses 3 pontinhos não há mais elementos. Está indicando que o conjunto ele é infinito. O que é o número primo? O número primo é aquele que tem apenas 2 divisores, ele mesmo e 1. Regra ou lei de formação. Observe esse exemplo aqui. Quando você for representar um conjunto de forma geral, você vai escrever assim: o conjunto, todos os conjuntos devem ser representados por uma letra maiúscula e coloca chaves. X tal que x é um número ímpar maior que 6 e menor que 17. Essa barrinha você lê tá ok. Observe o exemplo abaixo. Esse aqui é o conjunto e os elementos que estão aqui dentro é justamente os elementos que estão representados aqui dentro. Aqui está na forma numérica. Observe que o conjunto fala na lei de formação tem que ser ímpar, maior que 6 e menor que 17. Maior que 6 é o 7, o 9, o 11, o 13, o 15. Apenas ímpares. Observe que o 17 é um número ímpar, mas ele não está aqui dentro. Por que ele não está? Porque o conjunto tem que ser ímpar menor que 17. Se fosse menor ou igual a 17, aí sim, 17 estaria aqui dentro. É muito parecido com aqui o conjunto C que nós falamos dos conjuntos pares. O 100 não está porque é apenas menor que 100. Se fosse menor ou igual, o 100 estaria dentro do conjunto C. A mesma coisa acontece com o 17. Não está porque tem que ser menor que 17. Se fosse menor ou igual, aí sim ele poderia estar aqui dentro. Diagrama de Venn. John Venn foi um matemático que utilizou para representar conjunto diagrama. Então, se chama diagrama de Venn em homenagem a John Venn, que nasceu em 1834 e morreu em 1923. O que é o diagrama de Venn? É um círculo onde dentro a gente coloca os elementos para representar um conjunto. No caso aqui, nós temos o conjunto dos números ímpares, maior que 8 e menor que 17. Observe aqui, 7 pertence a E. O 7 está dentro do E. Então, para você dizer que um elemento pertence a um conjunto, você não precisa escrever. Basta você colocar 7, o símbolo de pertence e o nome do conjunto, que fica 7 pertence a E.
Quando você for escrever e dizer que um elemento não pertence ao conjunto, você vai colocar assim, ó, 8 não pertence a E, por exemplo, você vai colocar o 8. O símbolo de não pertence, um E, que fica 8 não pertence a E. Não pertence porque o 8 não está dentro do conjunto E. Por isso dizemos que não pertence. O número de elementos. Como é que você vai dizer a quantidade de elementos de um conjunto? Como é que você representa isso? É fácil. Você vai colocar a letra N, coloca a letra N, entre parênteses você coloca o nome do conjunto, igual à quantidade de conjuntos. No nosso caso aqui é o número de elementos do conjunto E. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto E tem 5 elementos. Então, você vai dizer que o número de conjunto E é igual a 5 elementos. Essa é alguns exemplos de como representar o conjunto na matemática. Ok, terminamos nossa aula. Não esqueça de fazer as atividades que estão no seu livro. Isso vai te ajudar bastante a fixar o conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo se você gostou. E se o vídeo te ajudou, clique lá no OK. Até a próxima!